Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Julimar. Nós estamos com esse canal trazendo mensagens bíblicas, mensagens que venham tocar o seu coração, que venham falar a sua alma. Hoje, meus queridos irmãos, nós queremos falar sobre jejum, o poder do jejum, né? Hoje é domingo, todos os evangélicos estão realizando hoje uma campanha de jejum e de oração, né? Alguns já entregaram, assim como eu, né? Mas outros prolongam. Mas nós vamos aqui falar nesta tarde sobre o poder do jejum. Louvado seja Deus. O jejum, meus irmãos, é algo muito importante para o povo de Deus, né? Lá no capítulo de número 4, versículo 1 do livro de Esther, a palavra do Senhor nos diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, raspou a cabeça, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, meus irmãos, é um daqueles que impactam pela densidade dos seus elementos que ele carrega em si. Aqui não precisa se ter uma percepção muito aguçada para se ver o que está relatado. Louvado seja Deus. Havia um decreto estabelecido pelo rei Assuero, que havia sido instigado pelo o seu súdito Amã, né, que era um homem maldoso, que era um homem egoísta, né, e inimigo do povo de Israel. E esse edito, né, era para destruir por completo o povo judeu, que habitava nas terras, né, do rei Assuero, e também nas suas províncias, né. E uma vez aceito a ideia, né, dada por Amã, o rei Assuero cuidou de editar o decreto e selá-lo com o seu selo real, confirmado pelo símbolo, né, que trazia, louvado seja Deus. Deixa eu aqui, organizar mais aqui a câmera, né, aproximar. Então, como eu ia falando, meus queridos, estava estabelecido o decreto, e o decreto era um decreto de morte para o povo judeu. Era só uma questão de tempo, né? Não havia nada que se pudesse fazer de forma humana para revogar esse decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, uma vez feito isso, estava definitivamente estabelecido, né? E não era preciso pensar muito para se ter uma ideia do quanto de angústia, de dor, de medo, de depressão que se abateu sobre o povo judeu, sobre os filhos, sobre as mães, sobre os pais, né? Sobre os irmãos, sobre os vizinhos, sobre os amigos, pessoas que conviviam em harmonia naquela comunidade, usufruindo das coisas que lhe eram comuns.
no que diz respeito a viver a vida como qualquer pessoa. Isso, meus irmãos, era algo tenebroso e que tirava toda a perspectiva, de um sono agradável, de saber que no outro dia ia continuar a viver, mas não era o caso, pois eles sabiam que a morte estava se aproximando deles. Quem é que consegue dormir, meus irmãos, sabendo que a morte está tão próxima? Louvado seja o nome do Senhor. E ao invés de esse povo, que estava tão aflito, vendo a morte se aproximar, o que é que eles fizeram? Eles buscaram a Deus em oração, em jejum. Louvado seja o nome do Senhor, porque era realmente uma questão de vida ou de morte. Louvado seja Deus. Essas pessoas, meus irmãos, elas foram feridas, e agora não conseguiam mais viverem sem essa marca, sem essa cicatriz, que estava na sua alma, diante, de um estigma de morte para todos os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nós observamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o jejum, ele tem poder, Nós observamos a palavra de Deus e perde-se nos registros do tempo a sua origem e a sua prática. A prática do jejum, meus irmãos, ela vem de muito longe, mas tem-se como certo de que todas as eras, em todos os tempos, todos os povos das mais variadas crenças, têm feito uso dele como forma de uma identificação pessoal entre o humano e o divino, entre a criatura e o Criador, entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor. O jejum, meus irmãos, é uma arma poderosíssima no mundo espiritual, pois ele parte do princípio de que através de sua prática modifica-se a carne a carne e fortalece o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos uma passagem bíblica que está escrita lá no capítulo 5, versículo 16 e 17 do livro de Gálatas, aonde a palavra do Senhor ela nos diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Louvado seja o nome do Senhor. É o apóstolo Paulo que nos insta a não fazer a vontade da nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor, pois em assim fazendo estaremos enfraquecendo o nosso espírito. Louvado seja Deus. E, portanto, quando se faz uso do jejum como ferramenta espiritual, podemos ter certeza de que estaremos utilizando uma arma muito poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. O texto, meus irmãos, que estamos baseando, a nossa caminhada nesta mensagem, nos mostra que foi isto que fez com que o decreto de morte que foi estabelecido fosse revogado e a sorte dos judeus pudesse ser então mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos bem que na verdade não foi revogada,
esse edito, mas foi colocado outro edito aonde os judeus pudessem se protegerem, ou seja, se defenderem, né? Mas já foi uma forma, porque o outro edito eles não podiam nem se defender, teriam que morrer, sem condição de poderem defender as suas vidas e a vida dos seus filhos, de suas esposas. Louvado seja o nome do Senhor. Era um edito cruel, mas Deus teve misericórdia através do jejum do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho, meus irmãos, absoluta certeza de que o mesmo pode acontecer com você e comigo, pode acontecer com o nosso país, nos dias em que estamos vivendo. A igreja, né? Muitos dobraram os seus joelhos hoje, né? Não porque o presidente pediu, não, foi isso é coisa de Deus. Foi Deus quem colocou no coração dos homens, né? E nós sabemos bem que essa sugestão veio de um pastor, né? Eu não me lembro agora o nome dele, mas veio de um pastor, essa sugestão de fazermos esse jejum, esse dia de jejum e oração em prol da nossa nação, em prol do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Deus vai responder. Eu tenho certeza, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho convicção, porque tenho fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas, né? E a certeza das coisas que nós estamos pedindo. Nós temos convicção, nós temos esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, talvez seja o decreto de uma dívida que você não consegue pagar, pode ser o decreto de uma falência que ameaça bater a sua porta, pode ser o decreto de uma separação, pode ser o decreto de destruição de sua família e de seu casamento, pode ser um decreto de morte, né, de seus sonhos, de seus projetos, pode ser o decreto de uma doença incurável que se lhe acometeu. Não importa quão curto seja o tempo de sua vida que ele esteja lidando, não importa o que você esteja passando neste momento, louvado seja o nome do Senhor. O que importa é o que Deus quer fazer na sua vida, e você não está ouvindo esta palavra neste momento por acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer mostrar para você que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo de eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer fazer mudanças radicais em sua vida. O que Deus está lhe propondo, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, é você se abrir para Ele, para que Ele possa fazer uma mudança em sua vida. Mas para isso faz-se necessário que você queira essa mudança, que você esteja aberto para ela, que você se coloque na posição de ser alcançado pela rota do milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel, no texto que nós lemos nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, foi colocado como alvo e como objeto do joguete de uma trama diabólica para destruí-los. Louvado seja o nome do Senhor. Um momento, queridos. Aleluia. Glórias a Deus. Era uma trama terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o inimigo esteja tramando para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para destruir os seus sonhos, os seus projetos.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta tarde, você, neste momento, não sei a hora que você está ouvindo esta palavra, você está ouvindo esta palavra e você sabe que existe uma solução para a sua vida. E essa solução é você se entregar a Jesus. É você buscar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. É você buscar o caminho da oração e do jejum, porque é esse o caminho que leva direto à bênção e à vitória para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós observamos aqui que Amã influenciou o rei Assuero para conseguir o que ele queria. Na sua vida não é diferente. Satanás, ele intenta contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Desde quando você nasceu, desde quando você era uma criancinha, desde quando você começou a ver o mundo e a descobrir como ele é bonito, Satanás tem raiva de você. Ele lhe odeia, porque não pode ter o que você tem e não pode ser o que você é, a imagem e a semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, ele lhe odeia tanto. Talvez você não acredite, talvez você não perceba, talvez você nem se dê conta, aleluia, de que isso é assim. Mas se você for sincero, dê uma olhada em sua história, veja o curso de sua vida e perceba de quantas situações você se livrou de maneira inexplicável. Pois eu quero lhe dizer, louvado seja o nome do Senhor, nesta tarde eu quero lhe explicar, aleluia, louvado seja Deus, o inexplicável agora. Satanás atentou contra você, contra a sua vida, contra a sua constituição, contra os seus sonhos, contra os seus projetos, mas Deus inexplicavelmente, louvado seja o nome do Senhor, lhe livrou. Sabe por quê, querido? Porque Ele lhe ama. Louvado seja o nome do Senhor. Esse inexplicável foi colocado entre aspas, de forma proposital, porque para Deus, aleluia, não existe o inexplicável, pois para Ele tudo é explicável. Louvado seja o nome do Senhor. Unicamente por uma causa, louvado seja o nome do Senhor, do amor que Ele tem, aleluia, aleluia, para você, com você. Ele, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira. Essa tal maneira, meus irmãos, não há como nós explicarmos, não há como nós medirmos a dimensão. Ele tem lhe amado, meu querido. Você é o alvo do amor incondicional de Deus. Aleluia, que todo momento e a toda hora e em todo tempo, aleluia, o tem livrado das garras do diabo, anulando assim o decreto, aleluia, que Satanás tem estabelecido contra a sua vida. Tão, aleluia, tão radical, que vai abalar todo o seu sistema de crença e de comportamento e de como você vê a vida, pois se você se deixar, aleluia, ser tomado e tocado por Deus, Ele vai fazer Ele vai fazer tudo novo na sua vida, como você um dia sonhou, mas achava que era impossível, aleluia, se realizar e acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu poderia aqui trazer uma palavra talvez de 2 horas, 3 horas, falando sobre esse assunto para você nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu não sei a hora que você está ouvindo, mas eu quero dizer para você, atente para aquilo que Deus tem na sua vida. Se entregue a Ele, deixa Ele cuidar de você. Louvado seja o nome do Senhor. Busque a Ele neste momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma solução para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele te ama, viu, querido?
vá para o jejum, vá para a oração, porque Deus pode mudar o quadro da sua vida. Eu me lembro de certa vez ter lido um livro aonde um pastor ele dizia que a sua igreja ela buscou a Deus por um mês, jejuando e orando, jejuando e orando. E ele disse que Deus abriu as portas, né, do céu sobre esta igreja. E foram grandes milagres, grandes coisas que aconteceu. Meu querido, eu quero dizer para você, é importante que o crente ore e que o crente jejue e que o crente busque a Deus. Vamos buscar a Deus nesses dias que estamos vivendo. Vamos jejuar pela nossa nação, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo. As pessoas estão precisando que você ore. Vamos orar. Ore, não pare de orar. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Depois nós traremos uma continuação desta palavra, porque é muito gostosa, é muito saborosa. Deus abençoe e forte abraço. Quero agradecer a você que tem contribuído para o crescimento do nosso canal. Nós já estamos inexplicavelmente, maravilhosamente. Eu fiz essa é a quarta é o quarto, né? O quarto vídeo que eu estou gravando. E Deus tem abençoado o nosso canal de uma forma que nós estávamos com 200 e pouco, já estamos com mais de 400 inscritos. E eu só quero agradecer primeiramente a Deus e a você que tem nos ajudado. Comente os nossos vídeos também. Nós gostaríamos de saber o que você tem achado dos nossos vídeos, né? E pode comentar. Se quiser criticar, pode criticar também. A gente estamos abertos, né, ao elogio e também à crítica. Por que não? Quem é que é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Deus abençoe, querido. Forte abraço e que a vitória de Deus seja sobre as nossas vidas. Amém, querido? Deus te abençoe. Eu creio na vitória. Eu creio na bênção. Porque eu sei que o meu Deus é poderoso, né? Como disse Paulo, né? Eu sei que Ele é poderoso, né? Porque para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos confiar em Deus, porque a bênção é grande nas nossas vidas. Deus te abençoe. Forte abraço. Que a bênção de Deus seja sobre sua vida e sobre a sua casa.